Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né, um novo vídeo. E hoje eu estou trazendo aqui o vídeo da secadora, que eu já falei dela aqui no canal. Eu finalmente tive condições de finalizar esse projetinho aqui. Ficou legal, algumas coisas diferentes, né? Eu acabei migrando de microcontrolador, tava com muita placa aqui, e aí eu precisava dar fim, colocar em alguns projetos. E eu acabei utilizando a placa do Arduino Mega, que é uma das que eu tenho, no caso que eu tinha agora, que está no projeto. E nesse vídeo eu vou dar uma passada geral, nos detalhes, alguns detalhes mecânicos e tal, algumas implementações de firmware e entre outras coisas, né? Então é isso aí. Esse projeto é um projeto tipo alguma coisa parecida com algum produto de linha branca, né? Isso aqui é uma secadora de roupas totalmente, né, feita em casa, com algumas ideias que eu tive de implementar algumas coisas e aproveitar aí microcontrolador e tal para estar automatizando esse projeto, né? Ele é constituído praticamente numa caixa de MDF de 15 milímetros, né? E, enfim, o que eu posso falar inicialmente é isso aqui, né? É um projeto que você tem um pequeno varal ali dentro, né? Você consegue puxar ele para colocar suas roupas e depois guardar, né? Você estende as roupas aqui, guarda e aí eis que você aciona o funcionamento. Vamos lá. E aí os princípios que utiliza aqui é a troca de calor, né? Com a turbulência causada pelo acionamento desse pequeno ventilador aqui. O que acontece? Durante o funcionamento, esse pequeno ventilador gera um fluxo de ar interno, né? E aí você tem aqui três resistências emitindo calor, né? Inicialmente esse projeto foi pensado para trabalhar com lâmpadas incandescentes, né? Mas aí o problema da lâmpada incandescente, por mais que ela gere calor, né, uma grande parte da energia dela é dissipada em luz, que não é interessante para esse projeto aqui, para essa abordagem. Então eu troquei de lâmpadas para resistências e foi até melhor para ter um pouco mais de compatibilidade, ficou menor ali, né? Ficou uma coisa mais básica. Ainda assim, do lado de fora tá meio trambolho, né? E ainda tá faltando colocar uma gradezinha aqui para impedir que acidentalmente uma roupa toque na resistência. Por mais que aconteça uma troca térmica, né? Visto que tá entrando um ar sempre gelado ali e tá trazendo esse calor gerado pelas resistências para o interior aqui da secadora, né? E aí o ar entra aqui e sai por esses furos aqui na parte de cima, né? Justamente para aproveitar aquele fenômeno de convecção de calor, né? Que as massas de ar quente sobem e as massas de ar frio descem. Então a ideia é jogar o ar quente embaixo e aí ele faz uma espécie de circulação passando pela roupa e secando e saindo por aqui por cima, né? Aqui dentro a gente tem alguns sensores, né, para fazer o controle real do que está acontecendo, né? Primeiramente, a gente tem dois sensores, né, de temperatura e umidade, que é aquele DTH11, né? E tem um aqui bem de frente com a turbulência aqui gerada pelo ventilador e um na saída, que está ali em cima. Então, o firmware pega esses valores que estão sendo identificados aqui, tanto de temperatura quanto de umidade, né? E aí a gente tem também sensores de fim de curso, né? Para garantir funcionamento ideal. Um sensor é um microswitch que está bem aqui, ó. Que esses microswitch aqui ele serve para identificar o posicionamento correto do varal, né? Quando você coloca o varal aqui e pressiona até o final, né? É um dos requisitos do funcionamento, para a gente não gastar energia com indevidamente, né? Com a porta não fechada, porque o varal não foi fechado direito.
E o outro sensor é outro micro switch que fica aqui também, parecido com o de porta de geladeira, né? Que ele identifica o fechamento da porta, né? Então, fechou a porta, fechou o varal, é o suficiente para fazer funcionar, né? E aí, ainda falando de hardware, né? Aqui a gente tem o painel de controle, né? A caixa. Tem alimentação chegando aqui, né? E você tem aqui um LCD de 4x20, alguns botões que servem para controlar e navegar nas opções, um disjuntor, um LED piloto e um botão de emergência. Aqui embaixo a gente vai ter um buzzer, né? Porque tem uma interface sonora aqui também. Eu abafei um pouco, mas é porque ele grita muito alto. E aí eu tô tirando até a fita aqui para vídeo de demonstração. Aqui tá os cabos de alimentação, né? Uma fonte aqui para converter, né? AC para DC e jogar aqui dentro, para a gente fazer a utilização do circuito. E aqui atrás, bem escondidinho, tem a porta USB, né? Que é o USB device ali. E basicamente, falando de hardware, seria isso, né? Como ficou. Aí eu vou entrar mais em detalhes do funcionamento e alguns detalhes aqui de dentro, né? Como ficou o circuito e tudo mais. Tá? Eu vou iniciar ligando aqui o projeto, né? Ele vai acender esse LED piloto assim que eu acionar o disjuntor aqui. Ele serve exatamente para indicar, né? É claro que a gente tem o LCD aqui em cima, mas ele serve para indicar que está tudo energizado, né? E aqui a gente tem o botão de emergência, né? Era para ser um botão com trava, e aí acabou que comprei o botão errado, o mecanismo interno, e aí tá para trocar depois. Mas o importante é que ele já está funcionando, uma vez que a gente aciona aqui, desliga tudo, né? Dá para ver aqui. E soltando, ele volta a ser energizado. Ele realmente serve para ser para uma questão de segurança, desacionar tudo, interromper o funcionamento, né? Aí tem a fonte com um LED indicador aqui que está funcionando, né? E o LCD está aqui e os botões de navegação, né? Os botões de navegação foi um dos primeiros desafios, né? Porque a questão do debouncing deles foi tratado com firmware, mas para navegação, às vezes, tem uma certa dificuldade do acionamento desses botões, eles são bem pequenos. E aí eu já tinha instalado, já tinha colocado tudo, feito a furação no painel e tudo mais. Eu falei, olha, não vou trocar nesse momento, mas é uma coisa que dá para melhorar. Tá? E aí eu vou agora falar um pouquinho internamente. Bom, internamente está esse emaranhado de fios aqui, que está muito feio, eu sei. Mas é o que deu para fazer inicialmente para compactar tudo aqui dentro, né? Aqui em cima a gente tem os relés, que fazem os acionamentos da parte de potência, né? Que é a parte das resistências, né? O próprio ventilador em si. Tem ali alguns conversores de tensão e de corrente contínua, né? Converte de 12 para 5 ou de 12 para 3 e 3.3. E aqui o nosso legal, o nosso Arduino Mega aqui. Como eu falei, eu acabei utilizando essa placa, né? Porque eu tava com muita placa aqui e tava querendo dar alguns fins para essas placas. E aí eu falei, olha, eu vou colocar o Mega aqui nesse projeto. E foi muito bom porque tem a facilidade do framework, né? Eu desenvolvi dentro do VS Code utilizando o Platform I/O e, e tem muita biblioteca, como a gente sabe, tem algumas coisas que acabam sendo mais fáceis, né? E que eu peguei da web e tal, que eu acabei utilizando de fora, foi a biblioteca tanto dos sensores de temperatura, né, e umidade, quanto... foram duas bibliotecas, uma foi essa e a outra, eu não me recordo agora, eu acredito que foi a biblioteca de timer, que já está embutida, na verdade, né, no framework. E, enfim, falando assim, de uma maneira bem básica, é isso, né? Você tem aqui os botões sendo levados ali para o Arduino e o LCD também. E aqui a gente tem uma coisa bem legal, né? Essa chavinha eu implementei porque eu precisei depurar um problema que ocorreu.
eu fiz todo o desenvolvimento de firmware dele só com esse painel solto, né? Eu vim só fixar ele na secadora essa semana. E tava tudo funcional, tudo ótimo. Funcionamento do display, tudo, timer, ok. Eu falei, olha, é só plugar e manda bala. Enfim, quando eu pluguei aqui, é o famoso teste de integração, né? Quando eu pluguei, o que aconteceu? O display começou a ter um funcionamento totalmente esquisito. Os caracteres ficavam todos errados e colocando em lugares errados e caracteres nada a ver, sabe? E aí eu fui lá, depurei o firmware, não tinha nada, não tinha nenhum problema. Aí eu falei, olha, estava funcionando antes de aplicar a potência, né? Vamos fazer o seguinte. Aí eu peguei, coloquei uma chave aqui para interromper a alimentação dos relés ali de cima. Por quê? Porque mesmo que o micro acione as saídas que ligariam as potências, você não tem nada sendo ligado, e aí se o LCD funcionar, significa que há algum problema de hardware mesmo. E não é à toa que foi, que realmente eu consegui achar esse problema, mas eu perdi uns dias aí, né? Eu primeiramente achei que era a vibração vinda do motor, que podia estar causando algum mau contato, alguma variação no controle aqui dos displays. Mas, na verdade, era um campo eletromagnético induzido pela potência, né? Porque a carga das resistências passa aqui nessas vias e tá tudo junto aqui, né? Porque eu quis compactar nesse único painel. E aí essa carga induzia um campo eletromagnético que estava passando justamente perto dos cabinhos aqui de controle do display. E aí eu tive que fazer esse desvio para a esquerda aqui da, da parte de potência e jogar totalmente para a direita a parte aqui de controle do display, tá vendo? Você vem para cá e tal, e, e aí ele vem pelo outro lado, né? Então assim, eu consegui evitar que tivesse uma certa interferência aí e tudo voltou a funcionar normalmente, né? Deixa eu ligar aqui, aí e ficou essa chave aqui mesmo, que eu já encontrei o problema, eu preferi deixar ela aí, vai que em algum momento eu preciso depurar outro problema. E basicamente é isso, né? Tem o disjuntor ali, né? A chave aqui em cima. Ficou um emaranhado de fio feio pra caramba, né? Daria pra organizar melhor. Mas como o espaço está muito compacto, tem esses probleminhas aí, essas limitações. E aí agora eu vou falar um pouquinho da parte funcional mesmo, né? Operando e mostrando lá pra vocês. Bom, pessoal, sobre a parte de funcionamento e falando um pouquinho do firmware, teve bastante desafio aqui também. Foi um projeto muito legal para aprender e aplicar alguns conceitos, né, que a gente acaba vendo em muitos fóruns, muitas bibliografias, né, muitos vídeos do pessoal da comunidade. Alguns conceitos de utilização de timer, principalmente, foi muito bom para fazer isso. Conceito de máquina de estado, uma vez que eu preciso controlar em qual estado que eu tô, né? Algumas telas da interface que vai até a frente e aí eu posso cancelar e voltar sem atrapalhar o funcionamento, né? Sem você atribuir valores errados às variáveis de cada tela. E aí todos esses conceitos foram legais, foram bem trabalhosos e desafiadores, mas foi muito bacana para aprender, sabe? Então é isso, né? Aqui é a tela principal, é bem básico assim. E aqui eu tenho os botões de navegação, né? Que vai para cima e vai para baixo aqui. E também adiciona tempo, né? Ou ele subtrai o tempo. Então aqui, ó, eu vou apertar para cima e para baixo, você vai ver, ó, ele emite o som e navega. Aí você tem apontando ali o modo em que eu quero funcionar, né? O modo padrão é o modo que já está setado a quantidade exata de resistências e a quantidade exata de tempo. Já o modo customizado, você consegue setar quantas resistências das três, né, você quer e por quanto tempo. Então, a gente pode operar aqui por dois modos, né? Então, eu vou primeiro mostrar aqui, apesar que os dois funcionamentos são iguais, só vai mudar as telas de interface.
mostrar o modo customizado, que aí você seleciona aqui, né, no botão selecionar, confirmar. Uma vez que eu selecionei, ele vai me perguntar se eu quero só ventilar ou ventilar e aquecer, né, que também tem essa opção. Eu vou colocar ventilar e aquecer, né, selecionar aqui. E aí eu digo, né, potência é o aquecimento mínimo, médio ou máximo, ou seja, né, uma resistência, duas ou três. Então eu vou colocar aqui 3 resistências. E aí ele pede para que eu coloque o tempo. O tempo mínimo é 1 minuto, né? Mesmo que você tente colocar menos, ele não vai. E o tempo máximo eu também coloquei um controle aqui de 180 minutos, né? Ou seja, 3 horas. Para não exceder e tudo mais, né? Não sei, tá em fase de teste ainda e tudo mais. E aqui você pode adicionar tempo, né? Aí você adiciona, sei lá, vou colocar 2 minutos, tá? Aí você adiciona e aperta no confirmar. Quando você aperta no confirmar, então, pessoal, precisei interromper o vídeo rapidinho aqui, mas retomando, né? Uma vez que você tem ali o tempo customizado já setado e nos seus controles aqui, aí você tem que vir nesse botão de confirmar, como ele fala ali, né? Aí eu vou apertar aqui e ele vai verificar o estado dos dois micro switches, tanto do varal, que está posicionado corretamente, quanto da porta que está aberta, né? Então, apertando aqui, ele vai verificar a porta, e aí a porta realmente está aberta, ele vai pedir para fechar a porta, ficando acionando o buzzer ali, né? Um alerta sonoro e aqui também visual, né? Uma vez que eu fecho essa porta aqui, ele já vai partir para a tela de funcionamento, vai começar um ruído aqui do ventilador, e eu espero que vocês me ouçam, que eu vou comentar um pouquinho sobre a tela de funcionamento, tá? Essa é a tela de funcionamento. Eu não sei se vocês estão me ouvindo muito bem, né? Na primeira linha eu informo ali que está em operação, está secando e peço para aguardar. Na segunda linha é o tempo restante para finalizar a secagem, né? E aí, como eu coloquei 2 minutos, ele já vai decrementando, né? E na terceira linha a gente tem o modo que eu estou operando, que é no modo customizado, né? Máximo, ou seja, 3 resistências. E a última linha é a linha que faz a comunicação dos sensores. Por exemplo, o T1 é a temperatura vinda do sensor que está de frente com o ventilador, né? Aquele sensor que está mais embaixo. E o T2 é o sensor que está na saída, né? E ali eu tenho a umidade, né? Que é a umidade média, é a somatória dos dois sensores. E aí ele vai, quando ele atingir o tempo zero, né, ele vai finalizar a secagem. Eu queria mostrar aqui para vocês que se eu abrir a porta, ele vai me mostrar aqui um estado que não é autorizado, né? E aí ele pede para fechar a porta. Secagem pausada, por favor, feche a porta para continuar. E aí eu fecho a porta de novo, ele retoma de onde estava, né? E aí ele permanece. Tá um pouco ruidoso aqui, eu espero que dê para me ouvir, né? Mas é por conta desse bichinho aqui, esse ventilador. As resistências estão lá dentro. E agora eu vou esperar aqui a finalização para mostrar para vocês o que acontece, né? Ele vai emitir um bip específico. Eu coloquei um bip para cada tipo de finalização e vai voltar para a tela inicial. E aí ele finaliza a secagem, né? Esse caso é uma secagem customizada, né? E, por exemplo, aqui eu também tenho o modo padrão, né? Que eu acho que eu não mostrei. Você tem o vento frio, que é só o ventilador. A secagem eu coloquei já, ou seja, a pesada, que é a máxima, né? As 3 resistências por 30 minutos, por 40 ou por 50 minutos. Então, você acionando aqui, ele já tem essas variáveis internas já com seus
valores pré-setados, né? E aqui ele vai reclamar porque a porta está aberta. Eu acabei de abrir a porta. Mas eu vou seguir. E aí, a diferença é que ele faz uma tela de confirmação. Ó, vento quente por 40 minutos. Aí você confirma aqui, sim. Ele vai verificar o varal e a porta, né? Então, se a porta estiver aberta, como é esse o caso, ele vai reclamar, né? E aí, até que você feche a porta, ele não vai seguir, né? Essa é a regra do projeto aqui, né? Uma vez que você fecha a porta, ele vai iniciar, e aí ele tem um tempo ali já de 40 minutos, né? E é isso, basicamente, né? Aqui, se eu apertar para cancelar, que eu vou apertar para cancelar, você vai ver que ele vai entrar numa tela que ele fala, você quer interromper o funcionamento? Eu vou até cancelar aqui, ó. Pera aí.